Hello players! Estamos chegando nesta sexta-feira com a live do Quesada e os especialistas do ThePlayer.com. Você já sabe que é no ThePlayer.com que você encontra as melhores dicas de apostas. ThePlayer.com, a maior comunidade online de apostas do Brasil e do mundo. Hoje temos muitos assuntos legais, tem boxe, tem NBA, tem futebol com Copa América e Campeonato Brasileiro, tem Fórmula 1, automobilismo e também tem tênis com o Roland Garros. E como sempre, tem dica de um dos nossos especialistas, Didico Imperador Adriano. Sabia que no The Player você pode comparar as melhores odds, ter acesso a todas as estatísticas de jogos? Confere aqui, ó, no The Player. Vamos que vamos. E além da nossa live que vai ao ar todas as sextas-feiras, você já sabe, às terças, quartas e quintas, as pílulas do mito dos palpites com os nossos especialistas para você, dando dicas de todos os esportes. Nessa semana falamos muito de Copa do Brasil, falamos de futebol feminino, de Liga das Nações de vôlei e também de Roland Garros. Ou seja, todo dia tem uma dica quentinha para você que vai apostar. E você entrando lá no nosso site ThePlayer.com, você se inscreve e lá você tem todos os comparativos das odds, das casas de apostas de todo o planeta. Então você vai lá, vai analisar, vai ouvir os nossos especialistas e vai fazer a sua aposta para ganhar o seu din-din, o seu dinheirinho. Bem, está no ar então a live, vamos para o primeiro tema. O meu diretor é o Juju e já vai colocar na tela o que a gente vai começar a comentar e analisar e a projetar aqui na live do ThePlayer.com. Iniciamos os trabalhos na live desta sexta-feira com Murilo Borges. Já está na tela comigo aí, um dos grandes especialistas no mundo das apostas. Tudo bem, Murilão? Como é que tá? Tudo bem, Quesada, maravilha, né? Estamos aí para mais uma semana nessa live maravilhosa aqui nesse programa incrível para tentar dar dicas para os nossos amigos fazerem uma graninha, né, nesse fim de semana, poder pedir aquela pizza com mais tranquilidade, né? Então encosta aí que eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você faz pra acertar tudo, hein? Dá dica aí que tá todo mundo me perguntando aí, rapaz. Falei, é segredo, é segredo. Vamos ver se o homem conta o segredo. Pô, você acertou tudo, cara. Tudo que você falou aconteceu nas dicas do Campeonato Brasileiro e nos dois jogos da seleção, né? Porque a gente fez na live o jogo da seleção, né? Naquela sexta-feira, deu Brasil. E na pílula da terça-feira, cravando também a vitória da seleção. A gente falou, né, que o Brasil provavelmente venceria sem tomar gols e eu chutei um 2-0 ali contra o Equador, foi o que aconteceu com o gol no fim. Cravar o placar, né, sendo bem sincero, é algo difícil, né, não é algo fácil, é algo que tem até um quê de sorte. O que a gente pode fazer é tentar achar a leitura correta do jogo, e aí a gente tem uma maior probabilidade de acerto, e eu consegui achar boas probabilidades e tive a sorte aí de cravar alguns bons resultados aqui. O Murilão falou o seguinte, que o Brasil ia bater o Equador e não tomaria gols. Olha lá, o Brasil foi lá, fez 2-0, não tomou gols. Aí na pílula de terça ele deu a batida pra gente, né? Deu a dica boa pra gente. O Brasil vai vencer o Paraguai, mas teremos under menos 2,5 gols, ou seja, né? 2-0, também acertou. Incrível, incrível. Vamos segurar porque daqui a pouco o Murilo vai falar pra gente Brasil e Venezuela, projeção da Copa América. Ainda no review, Campeonato Brasileiro, Murilão. América 0, Corinthians 1. Você também acertou. Você falou que era jogo para poucos gols. Realmente foi pouquíssimos gols, apenas um. Suficiente para o Corinthians ficar com a vitória. E o Ceará perdendo para o Santos por 3-1. Você falou que as duas equipes marcariam. Exatamente, as duas equipes marcaram nesse jogo do Santos. Aliás, é bom olhar para esse mercado, especialmente quando o Fernando Diniz estiver lá, né? É uma equipe que costuma ser bem ofensiva e naturalmente faz seus gols, mas também fica um pouco desprevenida ali atrás e acaba tomando também uns golzinhos, viu? Pois é, bom, vamos lá, né? Ainda você falou, olha, essa coisa do favoritismo muito grande aí pro Santos, até achei que foi um placar um pouquinho fora, né?
O Santos venceu o Ceará, é normal tal, mas 3-1 até achei que foi um pouquinho acima daquilo que a gente estava prevendo, mas aconteceu. As dicas do Murilo certeiras como sempre. Vamos então agora projetar o que vem pela frente. Você separou aí pelo menos 2 jogos pra gente no Campeonato Brasileiro. Vamos começar com esse grande clássico, já tá na tela aí, imagens de Corinthians e Palmeiras, 2 eliminados na Copa do Brasil, ou seja, os dois já chegam pressionados porque se trata de uma grande rivalidade, é bom não perder um jogo como esse, né, Murilo? Mas também estão trazendo eliminações na bagagem aí na Copa do Brasil. E a foto acho que demonstra bem que vai ser o jogo, viu? Pegado, pancadaria pra tudo quanto que é lado. Um Corinthians e Palmeiras e Corinthians sempre é diferente, obviamente. O Palmeiras é muito mais tímido que o Corinthians, mas o Corinthians é o melhor time do mundo e se defender contra o Palmeiras e aproveitar bem contra-ataques. Eu mantenho aqui a minha ideia de um jogo para under, tá? Um jogo para poucos gols. A gente viu o Palmeiras, por exemplo, contra um bom rival, no caso do São Paulo, na final do Campeonato Paulista, tendo muita dificuldade para jogar contra um time que está lá atrás se protegendo, e vai ser o que o Corinthians vai fazer. O Corinthians vai jogar atrás o tempo inteiro, jogar por uma bola provavelmente, então para mim é um jogo para poucos gols também. Eu aposto que vão ser menos de 2,5 gols nesse Palmeiras e Corinthians. Jogo pegado é a dica do Murilo, né? Poucos gols. Na imagem anterior a gente viu, né, Juju? Júnior Urso e o Pitbull, um urso e um pitbull. Não tem jeito, Palmeiras e Corinthians é sempre na porrada. Vamos esperar realmente, né? Eu também tô com o Murilo nessa, eu tô sempre com o Murilo, claro, eu sou esperto, eu vou, né? Vou com quem acerta tudo, sou bobo, você tem que ir com quem acerta tudo também. E a outra dica, qual é o outro jogo aí? Já tá na tela também, Mineiros e Paulistas frente a frente. 2 times que de repente podem rivalizar ao longo do campeonato aí com os outros 2 favoritos, Flamengo e Palmeiras, Murilo. Talvez os 2 times com o melhor começo de ano, né, no Brasil, junto com o Flamengo, acho que é o top 3 ali em termos de resultados, até de futebol apresentado, né, o São Paulo tomou um susto ali, tomando um gol com 30 segundos na Copa do Brasil, e depois consegue 9 gols, um time que tá bem redondo, e do outro lado o Atlético Mineiro também com técnico ofensivo, no caso do Cuca. Eu acho que essa é uma partida oposta de Corinthians e Palmeiras, acho que é um jogo para gols, acho que ambas as equipes marcam, pagando uma odd legal aí. Acho que pode ser uma aposta interessante para essa partida. Vejo um jogo um pouco mais aberto. É bem verdade, eu gosto mais da aposta no jogo do Corinthians e Palmeiras do que nessa aqui do Atlético Mineiro e São Paulo. Acho que é um jogo um pouco mais difícil de prever. O Atlético Mineiro teve jogos de poucos gols, né, como a final do Mineiro, em que empatou 2 vezes em 0-0 com o América. O São Paulo é uma equipe que consegue se defender muitas vezes bem, mas eu acho que o ambiente ali, o Atlético Mineiro classificado com a melhor campanha da Libertadores, venceu agora na Copa do Brasil no meio da semana. O São Paulo também vindo do título, e desses 9 gols, acho que as equipes vão estar querendo propor o jogo, ir bastante para cima, e naturalmente devem sair gols. Por isso que minha aposta é que ambas marcam nessa partida. Ambas marcam, também tô nessa. Seria para mim uma surpresa se eles não fizessem gols, né? Tô nessa expectativa também de ver um grande jogo e com os 2 times marcando. Pra gente fechar, porque daqui a pouco tem NBA, né? Pra gente passar também pelo basquete profissional dos Estados Unidos, a dica do Murilo pra estreia do Brasil na Copa América. A Copa América começa pro Brasil no próximo domingo. Tem Brasil e Venezuela no Mané Garrincha. Olha, Copa América de 2019... teve aquele 0-0, muitas críticas em cima do Tite. Pô, o Tite entrou em campo contra a Bolívia com 2 volantes. Aí jogou contra a Venezuela com 2 volantes. Depois ele abriu o time a partir do jogo contra o Peru, aquela goleada em Itaquera, e aí o time desenvolveu e chegou ao título contra o mesmo Peru na final no Maracanã. Mas e aí, estreia, Venezuela tem complicado um pouco a vida do Brasil aí nos últimos tempos, tem até vitória venezuelana para cima da seleção brasileira. O que você preparou pra gente como dica especial para esse jogo de estreia do Brasil, hein, Murilo? Essa é a aposta que eu mais gosto do dia aqui, viu, Quesada? Eu continuo acreditando muito na competitividade desse time do Brasil. Acho que esse fator Copa América no Brasil ajudou a unir ainda mais a equipe. Eu acho que o Tite soube capitalizar isso muito bem. E é uma Venezuela inferior à dos últimos anos. Sem dúvida, a Venezuela mais fraca aí dos últimos 6, 7 anos, a minha avaliação. E não vejo o Brasil vencendo essa partida por apenas 1 gol de diferença. Eu acho que vai ser 2 ou mais gols de diferença, e aí que é a aposta. Eu entro no handicap -2 do Brasil.
Ou seja, se o Brasil vencer a partida por 1 gol, ou perder, ou empatar, a gente perde a aposta. Se o Brasil vencer por 2 gols de diferença, pode ser 5-3 ou 2-0, a aposta volta. Se eu botei lá R$100, voltam R$100. E se o Brasil vence por 3 ou mais gols de diferença, a minha aposta vai dobrar, porque está pagando 2,0. Se eu botar R$100, eu ganho R$200 nessa aposta. Então eu acho que o Brasil vence por um placar elástico, acho que vence por 2 ou mais gols de diferença. Se vencer só por 2, a gente não perde a aposta, pelo menos recupera o dinheiro investido. Ô Neymar, o Gabigol, o Jesus, ouviram aí? Richarlison. Balançar a rede. Vamos balançar a rede, rapaz. Pô, vai fazer a gente errar esse negócio, hein, rapaziada. É a Venezuela, como o Murilo bem destacou, vem enfraquecida. Já teve times melhores quando chegou, inclusive, a complicar aí a vida da seleção brasileira. Beleza? Então fechamos o futebol. Vamos agora para NBA. Temos aí 4 jogos, vamos projetar? Vamos projetar para saber quem é que vai avançar? Você quer começar com quem aí? Clippers e Utah Jazz, tá bom para você, ô Murilo? Pode ser, fiquei até a madrugada ontem assistindo esse jogaço, né? É uma série, eu acho que vai ser talvez a mais disputada dessas 4. O Utah Jazz tá jogando muita bola, mas o Clippers ali tem Kawhi Leonard, que na hora vai crescer. Abriu 2-0 Jazz, acho que dá Utah Jazz ainda, mas eu não acho que vai ser em 4, 5 jogos não. Acho que a gente vai ter pelo menos 6, 7 jogos aí nessa série. Tô apostando aí num 4-2, 4-3 pro Utah Jazz. Vamos secar o arroz, vai até o final, até secar o arroz. Vamos para a próxima aí, Juju, meu diretor. Denver Nuggets e Phoenix Suns. Phoenix está na frente nesse duelo por enquanto. E acho que essa foto ilustra bem o que a gente vê na série. O Chris Paul arrebentando com a série, jogando muito. Mais uma partida de 15 assistências e nenhum turnover no último jogo. É o único jogador a fazer isso 3 vezes na história da NBA nos playoffs. E o Denver Nuggets sem o Jamal Murray, fora da temporada. E faz muita falta. O Phoenix Suns é favorito, deve avançar para a final da Conferência Oeste. Bom, terceira dica aí, para saber quem avança, quem não avança. Já na tela aí, Atlanta e Filadélfia. E é um confronto bom também, acho que é confronto para 6 jogos pelo menos, mas vou apostar que a melhor equipe do leste na temporada regular, o Philadelphia 76ers, vai se dar melhor contra o Atlanta Hawks. Agora, eu tô gostando de ver esse Brooklyn Nets jogar, hein? Murilo, que legal, né? Que legal, olha aí na tela. A tela demorou muito para carregar e Juju? O Juju falou que teve que comprar aí um pacote de dados especial, porque às vezes demora um pouco para carregar. Tá aí na tela, Nets e Milwaukee Bucks. O tal do Kevin Durant da foto joga demais. Aliás, o time perde ontem, né, pro Bucks, muito porque a bola não ficou na mão dele. Ele fez os últimos 7 pontos do Brooklyn Nets na partida, e aí o Brown bate 2 bolas pra dentro lá, acaba cometendo 2 erros. Se a bola estivesse na mão do Kevin Durant seria diferente. Ele teve ainda uma chance para empatar o jogo no último segundo, mas um chute completamente desequilibrado, não conseguiu. O Brooklyn Nets vence a série por 2-1, e aqui eu vejo uma série mais simples. Eu acho que no domingo o Brooklyn Nets já vence o jogo e depois fecha a série em 4-1 também contra o Milwaukee Bucks. Vale lembrar, esse Brooklyn Nets, grande favorito ao título da NBA, está sem o James Harden, um dos melhores jogadores da liga, está com uma contratura muscular na coxa. Bom, para fechar, um dia desses aí, o Murilo falou o seguinte, deu a dica pra gente, não de quem ia vencer, mas que o LeBron James ia deixar pelo menos 24 pontos, né? De 24 para cima, de 23 para cima. Aí ele fez 24 pontos no jogo. O time perdeu, mas ele deixou 24. E ontem... O que importa é a aposta, né? Aposta. E ontem, né, apesar da derrota aí, o cara fez 30 pontos, velho, né? Quer dizer, é claro, é um esporte coletivo e tal, que tem muito a ver com o individual. Mas às vezes a defesa não tá bem e tal, mas o cara que é grandioso, mesmo quando o time dele perde, ele deixa uma marca ali individual interessante, né? É interessante esse movimento também. Murilão, valeu, amigo. Grande abraço. Vai pro Japão quando? Não tem data definida ainda, com certeza ali no meio de julho. Tô na expectativa de ser no dia 18. O homem vai entrar com a gente lá ao lado
do Estádio Olímpico, né? Vai passar lá algumas mensagens pra gente e vai estar acompanhando alguns esportes importantes, né? Todos os esportes, mas alguns que a gente vai também aqui, né, dar as dicas de apostas. Então fique ligado aí, Murilo vai estar acompanhando os Jogos Olímpicos de Tóquio e vai estar trazendo pra gente também algumas das principais dicas de apostas aqui no ThePlayer.com. Valeu, Murilão, até a próxima sexta-feira, grande abraço. Grande abraço, que será, até mais. Valeu, Murilo Borges, trazendo NBA, o basquete profissional dos Estados Unidos, e também as dicas do futebol, Campeonato Brasileiro e a estreia do Brasil na Copa América. Vamos com mais uma dica do Didico? Dica do Didico, entendeu? Ficou legal isso daí, Juju. Dica do Didico, e daqui a pouco a gente vai pro próximo esporte e o nosso próximo especialista aqui na live do Quesada com os Tipsters. Dica de profissionais, estatísticas, comparativo de odds. Tudo só em um lugar, só aqui no The Player. E é totalmente gratuito. E agora, na live do Quesada com os Tipsters, estamos com Eric Gabriel, na parceria ThePlayer.com, Motorsport. Tudo bem, Eric? Como é que tá, meu parceiro? Tudo bem, Leandro? Tudo bem com todo mundo aí, do pessoal do The Player? Prazer sempre estar aqui. Fogo no parquinho, já vamos começar para criar confusão dentro da escuderia, tá? Porque não basta só correr, tem que participar e tem que criar confusão. Você está em qual posição? Você está em qual posição aí na disputa interna da nossa escuderia? Olha, desafio Fórmula 1 Motorsport The Player. Infelizmente, eu tô deixando a galera toda passar na minha frente por enquanto, para eles tomarem um gostinho. Eu sou um cara bem democrático. E aí, no final, dou o pulo do gato, mas nesse momento estou na 4ª posição, atrás do Guilherme Longo, que vocês já conheceram aqui em outra semana. Ele está na frente, tudo bem, né? Do Felipe Mota e da Nayara Coelho. Então, já quando retornar ao campeonato ali, teremos o GP da França, depois 2 provas na Áustria, vai ser aonde eu vou pular ali na frente. E estou à frente, por pouco inclusive, né, do nosso mestre do audiovisual aqui, o nosso Chuin, e também à frente do Carlos Costa, que esse aí vai ser o lanterninha de toda a competição, não tem problema. Quem é o seu maior rival aí nessa lista, hein? O Guilherme. O Guilherme, ele tem dado muita sorte aí ultimamente. Então, ele não é à toa, está na nossa frente aí, é o que lidera o nosso desafio interno aqui do motorsport.com, mas essa sorte já vai acabar, Leandro, então vamos ver. É questão de tempo. Vamos lembrar que o Hamilton, aquele puxa-saquismo, cara. Vamos lembrar que o Hamilton também não lidera nesse momento, né, o Mundial de Fórmula 1, entendeu? Aquela história, né, parceiro ajuda parceiro, né? É isso aí. É claro que é uma coisa muito legal, né, tem a parte séria, tem a parte da brincadeira, mas que também, né, a gente pode também trazer o público para participar e tal. Sim. E é uma forma também de entender todos esses movimentos, né, que já rolaram na Fórmula 1 e projetar tudo aquilo que ainda falta para se definir o campeão da temporada. Exatamente. Então, eu acho que o que é o mais legal é isso, além dos prêmios que o The Player e o Motorsport.com dão para quem acaba acertando, aquele que costuma mitar, aquele que costuma a ser o melhor de todos, não só da nossa disputa interna, também você pode ali convidar os seus amigos e mostrar para eles que você sabe mais de corrida do que aquela pessoa que vive te enchendo o saco. E agora você tem como provar numericamente. E a gente tem alguém para falar aí, não tem não, Eric? Ele foi quem acabou conseguindo o maior número de pontos ali, o maior ROI da última GP do Azerbaijão em Baku. Ele que tinha apostado 100 unidades fictícias, acabou retornando, sabe quanto, Quesada? 1.480. Imagina se esse cara tivesse, não sei se ele fez isso, mas imagina se ele tivesse apostado R$100 e ele teria, depois no final ali do término do fim de semana, R$1.480. Então, aí ele destruiu todo mundo, destruiu toda a concorrência, e ele gravou um vídeo falando no que ele acabou se baseando para chegar a essa marca incrível. Um abraço a todos vocês do Motorsport e a todos aqueles que estão acompanhando a live. Eu vi que muita gente ficou curioso a respeito do meu resultado nessa corrida em particular.
Como eu não participei das disputas anteriores, pelo menos até Mônaco, eu vi que nessa eu teria que ser um pouco mais arrojado. E como eu já trabalho no mercado financeiro, eu lido constantemente com risco-retorno. Então eu fiz umas apostas, né, baseado na questão do retorno, né? Foi assim no caso do Ocon, que foi bem uma aposta mesmo, do abandono. E foi assim também com o Sebastian Vettel no top 6. Nesse caso já é uma aposta um pouco mais calculada. Eu me sinto assim como aquele piloto que passou 2 voltas no box com problema, né? E de repente eu tive a ajuda de algumas bandeiras amarelas para poder recuperar as voltas e poder tomar frente na disputa. Enfim, né? Deu certo por enquanto. E eu vou tentar ser um pouco mais conservador nas próximas, né? E animado em estar dentro daquele Porsche, eu vou passar acho que algumas horinhas dentro testando algumas possibilidades na disputa. Um abraço a todos, boa noite. Maravilha. E olha só, ele, só rememorando as apostas dele, então no GP do Azerbaijão, ele apostou que o Charles Leclerc faria a volta mais rápida. Essa ele errou. Daqui para baixo agora, ele se deu muito bem. Então o primeiro piloto a sair da corrida é o Esteban Ocon, que ele explicou. O vencedor acabou saindo da 5ª, 6ª ou 7ª posição, que foi o Sérgio Pérez. O Sebastian Vettel foi o segundo colocado no top 6, e depois, obviamente, ele também acertou o vencedor Sérgio Pérez. Dos 5 mercados, ele acertou 4, que é muito difícil. E dentre os mais difíceis, creio eu, e por isso que ele conseguiu essa pontuação estrondosa. Ele já tinha feito uma aposta para o GP de Mônaco, não foi tão bem assim, mas depois dessa ele acabou atropelando todo mundo. Isso que é legal também, Quesada, é que assim, muita gente, eu até reitero isso nas nossas lives do motorsport.com, fala, eu não vou mais participar porque eu já perdi algumas e tal. Eu falei, não, você tem condições de ser o campeão na geral, mesmo sendo a primeira vez que você vai participar. Então, o GP da França, que é a próxima corrida da Fórmula 1, já fique esperto, você entre no desafio theplayermotorsport.com, que você vai ganhar prêmios ali para cada GP, e o nosso campeão de inverno vai ter condições, vai poder ir numa etapa da Porsche Cup Brasil e ser carona numa volta rápida num Porsche. Eu tô querendo dar um jeito de me infiltrar ali e conseguir essa volta rápida, Quesada, imagina. Legal, que legal, tá muito bacana, pô, e o cara realmente foi um monstro, hein? Que coisa muito impressionante. Agora, que pódio foi esse, hein? Dava pra imaginar um pódio assim, né? Foi surpreendente até que ponto, hein, Eric? Totalmente surpreendente, inclusive pro andamento da corrida, né, Quesada? Porque o Max Verstappen tudo indicava que seria ele o vencedor da prova. Ele estava liderando com tranquilidade e faltando pouquíssimas voltas para o final, um pneu estourou e acabou batendo e acabou comprometendo completamente a prova dele. E aí depois ele tinha o Sérgio Pérez, que é da Red Bull, tem um carro tão bom quanto o do Verstappen, e aí a briga ficou entre o Pérez e o Hamilton. Todo mundo imaginava que pelo menos se o Hamilton não conseguisse a vitória, mas se ele conseguisse o segundo lugar e o Verstappen não pontuando, ele voltaria a ser o líder do campeonato com tranquilidade. Aí eu não sei se eu já posso adiantar o que aconteceu. Claro. O Lewis Hamilton, né, como diria o nosso querido Galvão Bueno, no título do Senna, se eu não me engano, em 1991, ele falou, passou reto, Mansell. Agora passou reto o Hamilton. O Hamilton acabou errando ali, apertou sem querer um botão que mudava o equilíbrio ali dos freios. Ele já tinha até chegado à frente do Pérez, mas na curva 1 ali ele acabou perdendo ali a passada, acabou passando reto e teve que abandonar, também não pontuou, e aí ficou o pódio muito do inusitado. Sérgio Pérez o primeiro colocado, Sebastian Vettel mostrando que está reagindo na segunda posição, e o Pierre Gasly, que já havia surpreendido ano passado, ficou com a terceira colocação, o pódio dos mais inusitados na Fórmula 1. Bom, errar faz parte desse esporte. Os caras também correm um risco imenso. Controlar a máquina não é fácil. Qualquer
erro, por mínimo que seja, já pode ser suficiente para colocar em risco até a integridade física do piloto, a vida do piloto, né? Já temos, infelizmente, na história da Fórmula 1 aí algumas perdas que a gente nunca vai esquecer, uma delas do nosso Senna, né? O próprio Senna, inclusive, que tem uma falha, a gente fez aqui na hora de produzir o programa, né? Essa lembrança tá na tela aí. Isso foi em Mônaco, né? Exatamente. GP de Mônaco de 1988, o Senna liderava, mas assim, por muito. E aí Mônaco era literalmente o local da casa dele. E aí, por uma questão de distração, ele acabou batendo ali no guarda-reio, numa corrida que ele já tinha a vitória como certa. Infelizmente para ele, acabou não dando certo. Ele saiu do carro, mas em compensação, depois dessa corrida ele só ganhou mais 5 vezes seguidas em Mônaco, foi considerado o Mr. Mônaco. E uma das histórias que o grande Reginaldo Leme fala, o Quesada, é que ele saiu agora dessa imagem que nós estamos vendo aí dele tirando o capacete e tal, os fiscais ali tentando arrumar o carro para tirar. Ele nem passou no box da equipe, ele simplesmente foi para o apartamento que ele tinha ali e até surpreendeu a empregada dele, que abriu a porta, ele estava lá e falou assim: mas, senhor Senna, como que o senhor está aqui? O senhor está lá, eu acabei de ver o senhor ali correndo. Isso é uma daquelas histórias que a Fórmula 1 nos traz sempre. Pô, demais, essa história é saborosíssima, essa história, né, do Ayrton Senna voltando para casa mesmo, né? Imagina, literalmente. Eu queria ter acompanhado, né? Tá dentro desse ambiente para saber qual que foi a reação da empregada na hora que viu o Senna, né? Que coisa mais maluca. Tipo, imagina, falar assim: mas eu acabei de ver o senhor aqui na televisão, agora o senhor está aqui na minha frente. Então, porque ele foi literalmente, assim, a equipe esperava que ele voltasse para os boxes. Não, acho que ele estava tão chateado que ele falou: não, eu vou para casa, dane-se, eu quero descansar, esquecer o que eu acabei de fazer. E o Verstappen, o que teria acontecido com o Verstappen, que ganhou Mônaco, a gente está falando de Mônaco aí, né, lá atrás com o Senna, que ganhou o GP anterior a Baku. O que aconteceu com o Verstappen dessa vez, hein? Ele teve um pneu estourado, ficou sem... A gente nem pode considerar um erro, né, muita gente até coloca que ele poderia ter diminuído ali o ímpeto, a velocidade, estava nas voltas finais, 4 voltas para o final, né, ele estava abrindo mais uma volta ali. Mas aí eu acho o que aqui também às vezes a gente querer ser engenheiro de obras concluídas, né? Óbvio, o pneu estourou, não aguentou, e ele acabou batendo no muro. Se a gente soubesse que ele teria esse risco ali, óbvio, diminui. Ele mesmo saberia disso. Se ele soubesse disso, ele faria isso. Então, eu acho que não tinha nenhuma indicação de que o pneu estava já com a vida útil no fim, que a equipe alerta ele, então aí ele diminuiria, mas acabou também tendo azar ali e bateu, e a sorte em seguida, porque quando ele poderia ver o campeonato ter um novo líder, né, um velho conhecido, ele também contou com o erro do Hamilton, e aí ficou, os dois não pontuaram, e a tabela ficou ali pelo menos para os dois da frente, como começou. Zerou para ambos, né? Pelo menos isso, né? Tá aí. Exatamente. Bom, próxima etapa, GP da França, certo? Paul Ricard, que volta a receber uma corrida da Fórmula 1. Ano passado não tivemos por conta da pandemia. E depois nós vamos ter uma sequência aí, de 3 fins de semana seguidos de corridas da Fórmula 1. Então teremos Paul Ricard na França, GP da França, na próxima corrida. Depois 2 etapas na Áustria, o GP da Estíria e o GP da Áustria, ali no Red Bull Ring, que, entre outras coisas, é a casa da Red Bull. É um circuito que pertence à Red Bull, e teremos ali 2 corridas seguidas dentro desse calendário. Vai jogar em casa, hein? Vai jogar em casa. Importante. Bom, nesse fim de semana nós não temos GP, né? Estamos falando já do outro fim de semana, que aí nessa sequência, como o Eric destacou pra gente, a partir do GP da França, e aí a gente vai trazer todas as dicas já, né, na semana que vem do GP da França. Tá certo, seu Eric?
Tudo bem, senhor Quesada? Muito Tudo prazer ótimo. falar contigo aqui mais uma vez, vê-lo novamente. Pô, e faz igual o Hamilton, né? Deixa os caras lá na frente e tal, né? Vamos dar o bote na hora É certa. lógico, pô. Eric Hamilton Gabriel, ok? Isso aí. Ó, tô até honrado agora aqui. Valeu, Eric. Até a Obrigado. próxima. Valeu, meu parceiro. Valeu. Player Eric Gabriel com a gente aqui, falando de Fórmula 1 na parceria The Player Motorsport. Vamos para a próxima, Juju, meu diretor. Roland Garros, a partir de agora aqui no ThePlayer.com, já trago o nosso especialista Ale Cossenza, já na tela comigo. Tudo bem, Ale? Como é que tá? Tudo bom, Quesada? Tudo maravilha aqui. Ale Cossenza do nosso blog Saque Voleio. E aí, rapaz, tá chegando o Roland Garros, final feminina, final masculina, vamos projetar já já, mas antes começamos com o review da semana, aquilo que você tinha projetado como dica e no fim das contas o que aconteceu, Ale? Na última live eu dei duas dicas que uma deu green e a outra não. A que deu green foi um jogo entre a Sofia Kenin e a Jessica Pegula, duas americanas. Eu lembro que eu falei na época que elas sempre tinham jogado partidas de 3 sets e estava pagando 2,25 para um jogo de 3 sets e eu fui nisso e deu green, foram 3 sets também. E o outro eu errei, que foi o jogo da Maria Sakkari, a grega, contra a Elise Mertens, a belga. Elas sempre tinham feito jogos duros e esse nem foi tão duro assim. A Maria Sakkari venceu, eu tinha ido com a Mertens e essa não rolou. Mas, assim, algumas tips que eu botei no site durante a semana deram bem também. Eu acertei, por exemplo, o handicap do jogo da Maria Sakkari contra a Iga Swiatek, que é a atual campeã de Roland Garros. E era um handicap de 4,5 e acabou que a Sakkari ganhou a partida. Então, quer dizer, esse handicap aí deu green com folga. E também acertei o jogo do Djokovic com o Berrettini, jogo de quarta de final masculinas. Eu apostei que o Djokovic ganhava com o Berrettini vencendo um set, e acabou que, assim, esse setzinho do Berrettini veio ali chorado num tie break. O Djokovic já estava liderando por 2-0, mas o set do Berrettini veio ali e deu green também. Bom, Ale, vamos então já começar a projetar aí com as suas dicas o torneio de Roland Garros no feminino e no masculino. Vamos dar a prioridade para as moças, né? Primeiro as mulheres, depois a gente fecha com os rapazes. Tá na tela aí, já tem final programada. Temos de um lado uma russa e do outro lado uma tcheca. E aí, o que você diz pra gente aí? Qual é a dica quente do Ale Cossenza para esse grande duelo da final? Bem difícil de prever, porque são dois nomes inesperados na final. É a primeira vez das duas em uma final de slam, tanto da Anastasia Pavlyuchenkova, a russa, quanto da Bárbara Krejcikova, a tcheca. A Krejcikova, inclusive, está na final de duplas também, então são 15 dias aí mais que especiais para ela. E são histórias diferentes. A Krejcikova fez uma carreira assim mais como duplista e agora está desabrochando nas simples. E a Pavlyuchenkova foi um fenômeno como juvenil, foi número 1 do mundo, ganhou slams, e como profissional nunca teve esse nível de sucesso, nunca tinha alcançado uma semi de slam, e agora em Roland Garros foi para semi, tá na final, quer dizer, e fez uma caminhada bonita. Ela tirou a Sabalenka, que era uma das candidatas, depois tirou a Azarenka, outro nome forte, então chega bem para a final. Agora é difícil prever, né? Eu apostaria, a minha ideia para isso aí é um jogo de 3 sets que paga, deixa eu ver quanto eu tenho aqui, paga 2,25 para 1. Então eu acho uma boa aí, pelo equilíbrio da partida, e porque também são duas tenistas que assim, não são tão sólidas de fazer uma partida do começo ao fim espetacular. Eu acho que as duas vão ter variações aí, e eu estou apostando nisso para ver se dá green nesse jogo de 3 sets. A tcheca passou pela Swiatek, né? Que era a última campeã, né? Exatamente, foi A gente tinha falado bastante da Swiatek, que a gente considerava que poderia, né? Mas a Swiatek ficou pelo caminho também, né?
Na verdade, a Swiatek ela perdeu da Maria Sakkari, a grega, né? Que foi esse jogo que eu postei o handicap aqui. Eu achava até que ela venceria, a grega, mas a Sakkari estava num dia espetacular, não estava errando nada. E a Swiatek numa partida que não estava no melhor dela. E aí acabou que deu a grega. A grega teve um match point para ir para a final, perdeu da Krejcikova na semi. Outro jogo dramático de 3 sets. Então a chave feminina está indo muito por aí, assim, jogos nervosos, oscilações, porque são tenistas que não têm históricos de grandes títulos, né? Nas semifinais, as 4 eram, né, estreantes, seriam estreantes em finais de slam. Então acho que o tom do torneio está mais ou menos por aí. Bom, para fechar, a Osaka ficou pelo caminho, desistiu. Serena Williams caiu também, né, do torneio. Tá bem diferente, como você disse, né? Pelo menos no feminino Roland Garros nessa temporada. Foi um torneio incomum, digamos assim. A Serena perdeu para Helena Rybakina, que é uma cazaque que nasceu na Rússia, desses muitos tenistas russos que passam a defender o Cazaquistão, porque a federação chega lá, bota o dinheiro no bolso do tenista e eles passam a defender a federação cazaque. A Rybakina era uma dessas, era uma promessa, era uma tenista que estava se destacando ali no começo do ano passado, mas aí veio a pandemia, interrompeu a ascensão dela. Ela teve dificuldade para engrenar depois, mas agora está voltando a jogar o que se esperava. E é uma tenista com potencial enorme, não é muito conhecida hoje, mas acho que essa vitória sobre a Serena acho que deu uma visão, né, uma visibilidade legal para ela. Acho que as pessoas vão começar a prestar mais atenção. Mas não foi só esse jogo, né? Foi um torneio comum, porque assim, muitas tenistas grandes chegaram em fase não tão boa. As que estavam em fase boa tiveram ou dias ruins ou tiveram lesões. Foi o caso da Kvitova, que estava super cotada, tinha uma chave boa, mas sofreu uma queda fora de jogo, estava andando pelo complexo, caiu, machucou o tornozelo, teve que abandonar. A Swiatek era favorita e teve um jogo ruim contra a Sakkari. Então, assim, muitas oscilações, muitas lesões atrapalharam. A Muguruza atrapalhada com lesão, Andreescu se lesionou antes do torneio também. Então, somando isso com que é o equilíbrio do circuito feminino, que é realmente mais equilibrado que o masculino, aconteceu isso tudo. Djokovic e o grego fazem a grande final de Roland Garros. Depois de passar pelo Nadal, Djokovic tem a chance aí de conquistar o título desse charmoso torneio de tênis na França, Ale. Depois daquela final do ano passado, que o Nadal deu uma surra no Djokovic, 3-7-0 e 3 sets fáceis, o Djokovic ganhar esse ano do Nadal e avançar para a final, acho que ele vai com uma moral absurda, né? É apenas a terceira vitória do Nadal na carreira inteira dele em Roland Garros, e a segunda para o Djokovic, né, lá. E, olha, não tem como tirar o favoritismo do número 1 do mundo nesse jogo, né? O cara vai com moral, tá jogando bem, não é só porque ganhou do Nadal, mas é porque, pelo que tem mostrado. Óbvio que ele tem suas oscilações, eu acho que o Nadal seria mais favorito, né, contra o Tsitsipas do que o Djokovic, mas e é uma repetição de uma semifinal do ano passado que teve 5 sets, pouca gente lembra, mas o Tsitsipas levou o Djokovic ao limite ali no ano passado em Roland Garros. O Djokovic esteve ganhando 2-0, o Tsitsipas foi lá, empatou, e só que pregou, né, não aguentou o quinto set, o Djokovic foi lá e venceu. O Tsitsipas vai para a sua primeira final de Grand Slam na carreira. Isso pode pesar contra, né? Varia muito do tenista, né? Tem gente que reage bem a isso, joga solto, sem pressão, porque o outro é favorito, mas tem tenista que entra ali, vê a quadra cheia, pensa, né, vê o troféu ali na beira da quadra, pensa, puxa, tem uma chance de ganhar, sente o peso do momento e acaba jogando menos do que poderia. Então acho que isso, olhando assim de fora antes do jogo, conta a favor do Djokovic também. E a gente tem que ver o mercado, né? Se as odds estiverem atraentes para o Tsitsipas, eu acho que vale olhar com carinho, porque ele vai ter chance de ganhar esse jogo, né? O Djokovic tem um teto mais alto, eu acho, que para o tênis dele. Acho que ele, se tiver um dia inspirado, ele ganha e ganha sem grandes problemas.
tem uma devolução de saque espetacular, é consistente, mas o Tsitsipas tem suas armas, tem suas variações, tem sacado muito bem, tem jogado ralis longos muito bem, então vai ter chances. Então, se os odds forem atraentes, eu acho que vale ali, sim. Eu acho que certamente, para quem preferir apostar, ir na aposta segura com o Djokovic, eu acho que, na pior das hipóteses, o Tsitsipas tira um setzinho aí, né, se não fizer mais. Então essa é outra opção, apostar no Djokovic com o Tsitsipas ganhando um setzinho para aumentar, né, pegar uma odd um pouquinho mais atraente em caso de vitória do Djokovic. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Projeção do Ale Cosenza, as dicas para a grande final do torneio masculino de Roland Garros aqui no ThePlayer.com. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse do Federer, né, que abandonou Roland Garros. O Mats Wilander, tenista histórico, insinuou de que foi muito mais por temer uma derrota contundente, né, do que pelas questões físicas. É por aí ou o Mats Wilander exagerou? Essa foi a grande polêmica da desistência do Federer, né? Teve gente que achou simplesmente feio porque ele tirou a chance do alemão que perdeu dele avançar no torneio e depois abandonou, quer dizer, o Berrettini passou por WO nas quartas de final, e teve gente, como o caso do Wilander, que achou que ele abandonou porque ia pegar o Djokovic ali lá na frente. Não sei nem se ele ganharia do Berrettini nas quartas, tá? Essa é outra discussão interessante. Mas óbvio que o Djokovic seria muito favorito contra o Federer, principalmente contra esse Federer voltando de lesão, um Federer de 39 anos, não tão rápido assim. No saibro, o Djokovic seria muito favorito. Honestamente, eu não acho que o Federer abandonou por causa disso. Não era nem o jogo imediatamente antes, né? Ainda teria que passar pelo Berrettini, não sei se passaria. Eu acho que ele estava muito mais preocupado em não se desgastar, em não sofrer uma lesão, porque é diferente, né? Você jogar aos 39, você não joga uma partida de 5 sets há 1 ano e meio. De repente faz uma partida dura que nem aquela que ele ganhou nas oitavas. E se precisasse jogar contra o Berrettini mais 3, 4, 5 sets, será que ele não ia sofrer uma lesão e ia ficar fora de Wimbledon, que é o grande objetivo dele? Então eu tendo a ver essa desistência do Federer mais como uma medida preventiva, cautelosa, de um cara que sabe que está na reta final da carreira, sabe que o Wimbledon é a melhor chance que ele tem para ganhar um título de slam, e resolveu se preservar, porque o Wimbledon, como diz o outro, é logo ali. E quem acompanha a nossa live aqui, estamos na 5ª edição da nossa live, toda sexta-feira. Na primeira, o Ale Cosenza já havia dito aqui, olha, se o Federer chegar a Roland Garros, a participar de Roland Garros, porque havia uma dúvida se ele ia, né, chegar ou não a participar, dificilmente ele vai chegar em alto nível para brigar até o final, né? Então, o Ale lá atrás, estamos falando de um mês isso, né? Um mês, exatamente um mês essa conversa, né? O Ale já havia cantado a bola, né? E aí aconteceu, né? Aconteceu porque realmente ele não chegou bem, né? E para não forçar a barra, visando um outro grande slam, né, preferiu deixar aberta aí a participação, sair, né, que foi talvez a melhor decisão. Até porque uma contusão séria nesse momento poderia prejudicar as próximas, né, partidas, né, e disputas que ele terá pela frente. Então, quem ouviu o Ale, né, não está surpreso com o que aconteceu, pelo menos com o Federer. Ale, grande abraço para você. Mais algo a acrescentar aqui para a gente fechar? Não, eu só ia falar que assim, não é nem questão só das próximas partidas, é questão do fim da carreira mesmo. Que uma lesão a essa altura, aos 39, ele vindo de 2 cirurgias no joelho direito, se esse joelho voltar a dar problema, você não sabe nem se ele volta a jogar em algum momento. Então, acho que todo cuidado é pouco, né? Na melhor, clichêzaço, mas acho que é exatamente por aí que o Federer tem que caminhar. Clichê que a idade chega para todo mundo, inclusive para o vovô Federer. Exatamente. Bom, vamos acompanhar a abertura dos mercados aí, não é? Para saber as melhores odds para essa final de Roland Garros, feminino, masculino. Acompanhe o ThePlayer.com, as colunas também do Ale Cosenza, todas as dicas preciosas que o Ale
dá pra gente, né, que vai apostar nos grandes jogos de tênis aqui no ThePlayer.com. Valeu, Ale, até a próxima sexta-feira. Valeu, pessoal, até a próxima. Grande abraço, Ale. E depois do tênis, vamos para o mundo incrível do boxe com Wilson Baldini Jr. O alemão gosta. O mundo do boxe, a partir de agora, pra gente fechar a live desta sexta-feira, que tá bombando nas redes sociais. O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas online do Brasil e do mundo. Anunciando ele. Agora eu vou incorporar aqui o locutor do ringue, dos ringues dos Estados Unidos, famosésimo, Wilson Baldini Jr. na tela. Hoje eu vim preparado, Quesada, olha, Quesada, preparadíssimo. Tomei um golpe aqui, cara, caí aqui, nego, cara, que aqui isso? não é brincadeira, vim preparado com a luva, do Roberto Duran, ele que assinou aqui, rapaz, Roberto Duran. Então a luva já vem com uma pancada de que, pelo amor de Deus, derruba até a árvore, viu? Mostra pra gente, que legal, mostra pra gente, que legal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí. Muito bom, hein? Muito bom. Joia. Tá bom. Sempre trazemos uma brincadeirinha, né? Isso aí, A propósito, temos um negocinho legal nas próximas aí. Não vou falar o que é, mas esse homem que está na tela foi um dos 2 jornalistas brasileiros que acompanhou uma grande decisão. Não vou falar o que é, tá? Vamos deixar aí para as próximas lives. Tivemos 2, só 2 brasileiros. 2 brasileiros. Tivemos centenas de jornalistas acompanhando, mas brasileiros só 2. E o Wilson Baldini Jr. foi um deles. E por falar em acompanhar, você tem acompanhado, claro, né, todas as lutas, todos os dias, um esporte que tem luta todo dia. E mais uma vez acertou na dica da semana. Você falou que o Dubois ia vencer e não levaria tanto tempo assim para vencer. E ele bateu o romeno sem muitos sustos, como você também adiantou aqui. Ou seja, o Wilson Baldini Jr. deu um golpe certeiro, né, e acertou mais uma aqui, mais uma dica legal para os nossos apostadores, Baldini. Era meio barbada, né? Era meio barbada. A gente sempre fica na expectativa de saber como o lutador se preparou para a luta. Como o Dubois se preparou bem, evidentemente ele ia passar por cima do romeno, como fez. A gente fez uma previsão do primeiro ao terceiro assalto e o romeno caiu no segundo, então foi dentro dos prognósticos. Parou no segundo, né? Foi exatamente Isso. no segundo, né? Isso. Certeiro. Eu vou falar pra você. Na nossa live, né, a gente sempre... O Juju deixa bonita a live, fotos, imagens e tal. Depois de ouvir tudo que você falou e a gente começou a olhar as fotos, a gente olhou pro romeno e a gente fez um comentário rápido assim. E esse romeno... Realmente, o Baldini vai acertar mais uma vez, com todas as informações, claro, que você tem, mas olhando também até pro estilo, né, do romeno, que não se trata de um boxeador assim de ponta, né? Não podemos falar que ele é um grande boxeador, um boxeador de ponta, né, Baldini? Então, o gozado é que o romeno, aí que tá, né? Quando eu tava vendo a luta e ele se apresentou já meio fora de forma ali, eu falei, caramba, não é... Porque em outras lutas, contra o Kubrat Pulev, por exemplo, que é um búlgaro que chegou a disputar o título mundial, ele se apresentou bem, se apresentou melhor. Tava mais fino, mais atlético. Exato, mas quando a gente viu a pesagem na sexta-feira, ele já meio flácido e tal, eu falei, caramba, então o Dubois vai acabar passando por cima dele, foi o que aconteceu, né? Pois tá na tela aí, Juju mostrando pra gente que o cara não veio preparado para essa luta e aí facilitou algo que já era mais fácil pro Dubois, como nos contou aqui o Baldini. Baldini, vamos lá para a grande dica do fim de semana. Eu sei que você preparou um negócio legal, já tá aí o banner da luta, né? Temos aí um africano contra um norte-americano. Exatamente. Essa luta vai acontecer em Las Vegas, onde o Juju inclusive manda. É verdade, é a luta do Shakur Stevenson contra o Jeremiah Nakatila. É assim que fala, o Quesada? Nakatila, né? Nakatila. Ele é da Namíbia. E aí, nas apostas que estão sendo feitas em Las Vegas, o Shakur Stevenson, grande favorito para a luta. Mas olha,
eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Em 99, lutou o Oscar de la Hoya, no auge da forma, lutou contra o Ike Quartey, que também era um africano de Gana. Quando chegou o Ike Quartey, todo mundo, ih, caramba, esse africano aí não tem a mínima chance. Foi uma das lutas mais duras da carreira do Oscar de la Hoya. Ele foi ganhar em decisão dividida. Até hoje dizem que o Quartey ganhou a luta. Então é realmente, e nesse ponto aqui o Nakathila lembra muito, porque ele tem 22 lutas, 21 vitórias, 17 nocautes. Nas últimas 10 lutas ele venceu todas por nocaute. Lutou sempre no continente africano. Vai enfrentar o Shakur Stevenson, que é um norte-americano, medalha de prata na Olimpíada do Rio em 2016, e apontado como um novo Floyd Mayweather. Tem 15 lutas, 15 vitórias. Mas eu digo, o Shakur Stevenson é o favorito. Até no texto que eu fiz para o nosso site, eu coloco ele como favorito para vencer tanto por nocaute como por pontos. Mas, olha, se alguém tiver uma graninha sobrando, Quesada, joga também no Nakathila, porque podemos ter surpresa. Agora, a idade, que peso tem a idade num duelo como esse? O Stevenson é mais jovem, né? Tem 23 anos contra 32 do Nakathila, é isso, não é, Baldini? Essa diferença é uma diferença, nós estamos falando de 9 anos, né? São 9 anos, aí você pode falar, bom, são 9 anos de mais experiência também no mundo do boxe. Mas o que conta aí é o seguinte, o Shakur Stevenson tem todo o amparo, né, do mundo do boxe americano nas costas, né? Ele é apontado aí como uma nova estrela do boxe para os próximos anos. Mas o Nakathila sabe que essa é a luta da vida dele, não é? É uma luta que ele não vai ter outra oportunidade. Ele tem que dar tudo nessa luta. E aí eu sempre lembro de Quartey contra De La Hoya, porque o Quartey perdeu do De La Hoya, mas ele se manteve no mundo do boxe, continuou fazendo lutas importantes nos Estados Unidos, ficou milionário. E o Nakathila sabe, posso até perder do Shakur Stevenson, mas vou dar tudo em cima do ringue para conseguir um contrato aí futuro nos Estados Unidos ou na Europa. Então é uma luta muito difícil, ele tem 32 anos, mas é a luta da vida dele, né? Ou ele luta tudo nesse combate aí, ou ele vai ficar sumido na África. E é um cara que tem um físico, que ele é grande para a categoria super pena. É uma luta que vale como título linear. O que é título linear? É uma segunda divisão, vamos dizer assim, do título do super penas da OMB, mas quem ganhar essa luta fica já garantido para disputar o título mundial. Então imagina o que é essa luta para o Nakathila, né? Você escolheu bem esse daí, hein? Não é fácil não, hein? Não é fácil não. O Baldini já deu a letra aí, né? Quer dizer, o que acontecer, surpresa nenhuma, né? Em relação ao que aconteceu nessa... eu acho assim, o Nakathila deve estar pagando muito pouquinho, né? Mas quem tiver, ou melhor, está pagando muito, né? Se você apostar nele, você vai ganhar muito. Eu acho que quem tem um dinheirinho aí para jogar mais um pouco, guarda aí para isso. Joga no Nakathila também. Eu acho que eu vou jogar um pouquinho no Nakathila, meu. Eu acho que eu vou no Nakathila, não sei, alguma coisa. Volta lá, Juju. Volta no banner. Eu tô olhando pro Nakathila aí, rapaz. O Nakathila é o que tá a gente tá olhando pra tela, é o que tá à nossa direita aqui, tá? O Nakathila é a direita. O Nakathila lembra algum jogador de futebol, cara. Bota lá outra vez. Bota lá o banner. Não lembra? Rapaz, ele lembra, eu tô tentando aqui, lembra algum jogador de futebol. Eu acho que eu vou no Nakathila. O Militão. Não é o Militão? Rapaz, é alguma coisa. É uma mistura de Militão com Borja, alguma coisa assim, velho. Tá aí, Stevenson e Nakathila, a gente descontraiu um pouquinho aqui. Vamos nessa dica do Baldini. Porque o Baldini tem acertado tudo, como acertou na semana passada na vitória do Dubois. 2 rounds apenas e o Dubois já mandou pra lona o romeno... que realmente veio pesadinho, veio fora de forma, como a gente já havia analisado. Wilson Baldini Júnior, até a próxima. Fechamos aqui, tradicionalmente, a live desta sexta-feira. Vamos fechar com um direto de esquerda aqui, ó, Quesada, pumba! Na próxima semana eu venho com, se chama protetor aquilo, né? Com
aquela máscara protetora que o alemão já está providenciando. Aí você pode dar quantos golpes você quiser. Ok, Baldini? Falou, Queçado. Um abraço para vocês. O Wilson Baldini Júnior. Vamos fechando a live desta sexta-feira. Muito obrigado por acompanhar a gente. É muito simples. Você entra lá no nosso site theplayer.com, se inscreva. Lá você tem todos os comparativos de odds, né? Todas as casas de apostas. E é claro, você vai observar o que está lá, vai analisar com a nossa ajuda, com os nossos especialistas que têm o olhar profissional para as apostas. E uma dica, só aposte o dinheiro que você tem, né? Essa é a dica mais importante. Aposte só o dinheiro que você tem e você vai ganhar. Eu não tenho dúvida disso. Ouvindo e acompanhando os nossos especialistas é fácil, fácil, fácil. Nossa live toda sexta-feira, você já sabe, e as pílulas com o mito dos palpites e os outros tipsters, os outros especialistas, às terças, quartas e quintas, ok? Tchau, players! Até a próxima sexta-feira. Grande abraço!